Uma boa noite a todos, boa noite aos internautas também. E é com grande satisfação que estou aqui mais uma vez para a gente estudar juntos, né? Essa doutrina que tanto nos consola, né? Que tanto abre os nossos olhos, né? E a gente tem muito a agradecer tudo que a gente aprende aqui dentro, tudo que é trazido para nós toda noite, né? E que a gente possa seguir esse caminho firmes, escorregando, caindo, levantando, mas nunca desistindo, porque a nossa intenção aqui é a nossa evolução. E essa não vai parar. Ela só vai para frente. Ela não vai voltar, ela só vai para frente. Que possamos a cada dia darmos um passinho na nossa evolução espiritual. E é um passinho mesmo, é devagar. É dia após dia. O dia que a gente conseguir viver o nosso dia, nós vamos estar melhores. Nós vamos estar mais calmos, mais tranquilos. Então, gente, vamos lá na nossa lição, né? Então, o livro que a gente segue aqui, né, para quem não sabe, é o Vinha de Luz. E o Vinha de Luz, ele traz os capítulos, né? Nós estamos no capítulo 46, e ele traz, cada capítulo, uma mensagem, que também é interessante para a gente fazer o nosso culto no lar. Cada capítulo é um culto, né? E é muito interessante porque, não só esse daqui, mas Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva, Pão Nosso, esse Vinha de Luz, todos são o mesmo estilo das lições e abaixo as explicações para a gente poder entender melhor o Evangelho, né? Então vamos lá. O nosso título de hoje é Crescei. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está lá em Pedro 2, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele vem destrinchando para a gente, né? A situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muitas vezes permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade nesse particular é propósito mal dirigido, objetivando crescimento ao inverso. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. Então vamos lá, né, gente? Ele começa falando aqui dessa preocupação nossa com o nosso destaque. Acho que todos nós temos nessa questão do nosso ego, até mesmo quando a gente vai pensar no nosso lado espiritual, muitas vezes nós fazemos as coisas que envolvem o nosso lado material, mas lá no fundinho a gente está esperando a volta. A gente está esperando o retorno daquilo que a gente está fazendo, do que vai vir de bom para mim, não é? A gente sempre pensa, não, hoje eu lá na nossa consciência, a gente não fala, né? Mas a gente pensa, hoje eu fui bonzinho, né? O que será que vai vir para mim? E vem, né, gente? Porque a lei de ação e reação, ela não falha. Mas não é como, às vezes, a gente imagina e a gente pensa e a gente exige, e às vezes a gente acha que tem que ser assim, do jeito da gente. Então, se eu fui bonzinho hoje, amanhã eu quero recompensa. Às vezes a gente se faz de humilde, né? Fala, nada, isso aí não é nada, não. Mas a gente sabe que a gente foi bonzinho, que a gente ajudou alguém, né? Só que, muitas vezes, a gente pensa, a gente é muito imediato. Ele fala aqui da nossa ansiedade, né?
no capítulo próximo aqui, ele fala da nossa ansiedade, e nós somos mesmo assim, imediatistas. O ansioso, ele é imediatista, né? Ele quer para ontem. É a preocupação com o futuro, né? A ansiedade é a preocupação com o futuro e é aquilo que a gente quer para hoje, eu quero para agora. Eu quero resolver isso agora, eu quero a volta agora. E as coisas não acontecem dessa forma. Até mesmo essa questão da ação e reação não é tão assim na hora, né? De repente, hoje eu fui boazinha, entre aspas, eu ajudei alguém, eu fiz uma boa ação. Não quer dizer que é amanhã que eu vou receber. Ela não falha, tá lá. É como se fosse, a gente vamos pensar assim, é como se fosse, a gente tem uma conta no banco, crédito e débito. Então, se hoje eu fiz uma boa ação, eu tenho meu créditozinho lá. Mas não quer dizer que eu vou ter que ele está liberado para mim gastar ele agora. Não. Talvez essa recompensa ela vai vir mais tarde, numa hora em que eu estiver numa fase mais difícil, que eu precisar da ajuda de alguém, e alguém vai vir, vai me ajudar. E pode ser que seja outra pessoa. Não foi aquela que eu ajudei aquele dia, que eu me achei boazinha, que eu fiz uma boa ação, sabe? Então, muitas vezes a gente se revolta porque a gente acha que teria que ser do jeito da gente. Se eu ajudei fulano hoje, amanhã ela tem que me ajudar. E é ela. É ela. Mas não é dessa forma, né? A vida da gente é como se fosse uma roda gigante. Eu estou lá em cima, eu consigo ajudar quem está lá embaixo. De repente eu volto, eu estou na parte de baixo, quem está lá em cima consegue me ajudar. E é assim. A gente vai dando voltas nessa roda gigante, vai ajudando, e vai sendo ajudada. Só que muitas vezes, quando nós estamos lá em cima, o nosso ego ele se exalta muito. Né? O que ele está falando aqui, a questão aqui do destaque. Destaque. Está muito ligado com o nosso ego, né, gente? Muitas vezes a gente quer, sim, esse destaque. A gente quer que as pessoas vejam que eu fiz alguma coisa, eu quero ser reconhecido. É natural? É próprio nosso. É bom quando a gente é reconhecido, é bom quando a pessoa reconhece que você fez alguma coisa que foi bacana. É legal. E a gente deve fazer isso, a gente deve falar para o outro quando a gente reconhecer isso no outro. É bom. Mas só que nós não podemos deixar esse ego ficar inchado. Ele usa essa palavra aqui também, ó, do inchar. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. E o propósito não é esse. Ele está relacionando aqui essa parte do ego, essa parte do inchar, né? Essa parte do destaque que a gente almeja dentro desse crescer, dentro dessa nossa evolução, certo? Porque esse destaque também ele está em tudo, ele está em todas as nossas áreas, ele está em trabalho, ele está em tudo, mas ele tenta colocar aqui, relacionar esse crescer aqui, a nossa evolução dentro desse propósito que é da doutrina espírita, e mesmo nesse propósito de evolução, que não entra ego, não entra inchar, a gente, quando começa a entender um pouquinho mais, por exemplo, da doutrina espírita, nós começamos a nos inchar, a nos achar. E a partir do momento que isso acontece, gente, acabou o propósito. Não, aliás, volto atrás. Não acabou, porque ali, mais para frente, uma hora ou outra, a gente vai entender. Mas não é bacana, sabe? Porque quando você começa a entender um pouco mais, quando você começa a desenvolver aquilo, aí de repente você se inchou. O seu ego se expandiu, ele aumentou. Aí você começa a perder. Você começa a perder o sentido, o propósito. E isso não é só, a gente está falando aqui na parte do estudo. Isso não é só na parte do estudo. É em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente deixa esse ego tomar conta, esse ego se inchar, acabou o sentido. Acabou.
Tem uma novela antiga, sabe, gente, que eu sempre lembro dela, que eu acho que ela foi bacana, assim, não sei se vocês assistiram na época, né? Assim, eu sou das mais antigas. Ela chamou, foi da Globo, chamou O Profeta. Não sei se já. Alguém aí já deve ter visto, né? É uma novela antigona, mas eu sempre lembro uns flashes dessa novela, até repetiu há pouco tempo atrás. Porque o Profeta, ele tinha. Ele começa a novela com uma mediunidade muito avançada, ele criança. Uma mediunidade, um pressentimento das coisas para acontecer muito intenso. Uma mediunidade muito aflorada. Mas ele não entendia e nem os pais também. Ele só falava, ai, acho que vai acontecer isso, ficava com medo. Como acontece com todos nós, né, gente? Assim, com quem tem a mediunidade mais aflorada dessa forma, isso acontece com todos. E principalmente quando é criança, né? Quando é criança, a mediunidade é mais aflorada ainda, certo? Até 7, 9 anos, o espírito ainda está muito ligado com o lado de lá, concorda? Se nós estamos vindo de lá, então, assim, até 7, 8, 9, o espírito está meio lá, meio cá, ele não está totalmente aqui. Então, ele vê muita coisa, mas enfim. Aí, nessa novela, ele realmente ele tem essa mediunidade muito aflorada, e desde criança ele começa a ficar assim, perturbado, né, gente? Porque quando acontece isso e que a gente não tem um direcionamento, às vezes, dentro de casa, para os pais entenderem, né? É até bom, porque é um chamamento aqui para a gente, né? Quantas vezes a gente vê acontecer isso dentro de casa, né? Porque a gente fala assim, mas isso acontece só quando a pessoa está indo lá, quando a pessoa é médium. Gente, não é. A gente vê o despreparo de quando a criança tem essa mediunidade e os pais não entendem e não querem entender e não aceitam, na maioria das vezes, a dificuldade que ela tem, né? E a dificuldade que ela passa. Mas então, ele começou com desenvolver, né, essa mediunidade e desenvolver, sim, naturalmente. Os pais não tinham nada a ver com isso, não entendiam o que acontecia com ele. Falavam, não, mas esse menino ficando doido, né? Falando uns trem atravessado. E aí ele se torna um homem, né? Na novela ele cresce, se torna um homem e ele começa a entender que ele tem poderes. Por isso que ele chama o profeta, mas não era um profeta, era também de certa forma. Ele era um médium, né? Um médium ostensivo, um médium que tinha uma mediunidade muito aflorada. E aí, quando ele percebe, ele descobre isso, aí mais ou menos ali, né, depois de uma certa passagem ali da novela, ele começa a aproveitar disso, porque ele começa a entender que ele realmente é diferente, que ele tem poderes, né? A novela leva para esse lado, que ele tem poderes. Então começou a fazer espetáculos e tal, por causa dessa mediunidade dele, né? Espetáculos para mostrar que ele era o profeta, que ele era sobrenatural e tudo mais. Aí o que acontece? Quando acontece isso, né, desse desvirtuamento aí, dessa disfunção aí de função, vamos falar assim, ele tinha uma missão e desvirtuou, os próprios benfeitores, os próprios médicos que estavam ali para poder incentivar ele a fazer alguma coisa, eles se afastam. Se afastam porque eles querem? Não, é porque a própria pessoa já começa a cair a conexão, a energia, e ele passa a não conseguir ter contato mais com esse mundo. É como se fosse... castigo não existe, né, gente? Mas é como se fosse um mau uso mesmo da pessoa com aquilo ali, né? E aí, aos poucos, ela também vai perdendo, porque o propósito não era aquele, né? O propósito da mediunidade não é privilégio, não é castigo, são apenas missões. Então, aquelas pessoas que necessitam vir com essa função, vamos falar assim, que eu não achei outra palavra aqui agora, os que precisarem vir com essa facilidade de comunicação com os espíritos, vai vir. Privilégio? Não. Castigo? Não. Faz parte. Só isso.
Faz parte. E é interessante, né, gente, porque a gente vê que hoje muitas pessoas, não só as crianças, mas muitas pessoas sofrem por estar envolvido com essa mediunidade e não saber o que fazer com ela. Aí a gente pensa assim, nossa, mas tudo de ruim acontece comigo, isso é um castigo. Isso não é do bem, isso é um castigo. Não é que é um castigo. A mediunidade não trabalhada é complicado mesmo, porque a vida da pessoa começa a se enrolar, né? Mas não é castigo. É simplesmente a gente parar e falar assim, peraí, para que eu preciso disso? Por que isso chegou para mim agora? Ou chegou há mais tempo? O que eu tenho que desenvolver com isso nessa jornada minha aqui? Nessa reencarnação minha aqui? Qual que é o propósito? O que eu tenho que fazer para ajudar o outro com isso? Se eu tenho essa, entre aspas, essa facilidade com essa comunicação. Certo? Então, como ele está falando aqui, né, dessa parte do destaque e tal, eu estou levando para essa parte da mediunidade também, porque um médium, ele tem que entender isso, sabe? E não é só aquele médium, que vê, que cura as pessoas, que trabalham dentro da casa espírita. Gente, médium tem para todo lado. Tem na igreja católica, tem na igreja evangélica, tem na Umbanda, tem para todo lado. Para todo lado. Não é privilégio nosso e nem é castigo nosso. Tem para todo lado. Então, muitas vezes, quando ele descobre dessa facilidade que ele tem e vamos falar assim, desse dom, ele começa a aproveitar disso, né? Mas nós temos que parar e pensar em tudo que acontece com a gente, porque tudo tem propósito. Nada acontece por acaso. Um médium ostensivo, ele não é um médium por acaso. E ele não é um médium também porque ele escolheu ser um médium. Talvez pode até ser que tenha escolhido lá na hora, né, de vir para cá. Pode ser que escolheu. Mas isso a gente não escolhe, assim. Eu quero ver ou eu quero não ver, né? Acontece. Porque tá aqui, né, gente? Não tem uma separação. Às vezes a gente imagina assim, aqui é o nosso mundo material. Com essa mesa, com essas pessoas encarnadas, essas cadeiras que estão aqui, esse salão enorme. Tá, e o mundo espiritual? O mundo espiritual está lá em cima. Tá, não. Tá aqui também. Essas cadeiras desocupadas aí, eu não estou vendo não, viu, gente? Mas deve estar cheio. Deve estar cheio de espírito aí aprendendo e também nos intuindo. Não é? Então nós temos que começar a ter essa percepção. A gente só vê os que os nossos olhos veem, pronto, acabou. E aí? Para que eu estou frequentando uma doutrina espírita, então? Para me ficar só no materialismo? Para me ficar só naquilo que eu vejo? E não conseguir ver além daquilo? Então eu vou entender muito pouco das coisas, sabe? Vou entender muito pouco das coisas. Como quem hoje ainda é materialista e acha que a gente vem e vive essa vida de 50 anos, 60 anos, às vezes até 100, né? O povo hoje está vivendo muito, né? Mais de 100 anos. Mas ainda é pouco. Se a gente for ver o tempo de nosso espírito, 100 anos é pouco. É muito pouco para a gente desenvolver o que a gente tem que desenvolver, para a gente evoluir tudo aquilo que a gente tem que evoluir. Então nós temos que começar a pensar além disso. Nós temos que começar a pensar além do nascimento até a morte, né? Então eu falo que quando eu estudava
A gente ainda estuda, né, a psicanálise, que é quando o Freud vem explicar para a gente muitas coisas. Eu acho bacana o seguinte, ele explica para a gente a questão da psicanálise desde que a gente nasce até a hora que a gente vai embora. Mas eu tenho certeza que se ele tivesse mais tempo, ele tinha abrangido isso daí. Ele não teve. Ele não teve muito tempo, mas eu tenho certeza que se ele tivesse, ele tinha dado mais um pulinho além. E ele explica só... Ele não fala, por exemplo, em livro nenhum, em tese nenhuma do Freud, nem de seus alunos. Eles falam, por exemplo, das sensações da gestante, por exemplo, dela com o filho, do filho com ela, os sentimentos, o que rola. Ele não fala, é só a partir do nascimento. Começa a partir do nascimento e acaba no desencarne. Então, assim, tudo que ele fala é muito feliz, mas ele não conseguiu ir além do nascimento até a morte, né? Mas já tá bom, né, gente? Porque nem o que a gente vive aqui a gente está entendendo, né? A gente fica pensando assim, gente, mas fica estudando de morte, estudando de reencarnação. Nós não entendemos nem essa agora direito, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, né? Aí a gente fica pelejando para entender o que eu fui, o que eu não fui. Uma curiosidade, né? O que será que eu fui na outra? Eu fui isso, eu fui aquilo. E olha que se a gente ficar fuxicando muito, a gente vai ter decepção, hein? Porque se nós estamos no processo de evolução, essa aqui é a minha melhor, não é? Se eu for olhar para trás, essa aqui não é a minha melhor? Então, eu já fiz coisas piores. Às vezes a gente fica curioso para saber, né? Para saber, principalmente quando a gente entra no espiritismo, né? A gente pensa assim, não, vou saber, né, quem eu fui, vou saber. Olha como que a gente tem essa parte ainda, vamos falar assim, do ego, né? Que é envolvido com isso também, né? Manifestação. Quantas vezes já me perguntaram, tipo, se eu for lá, vou conversar com fulano, eu vou saber o que aconteceu com a minha mãe quando ela desencarnou? Ô, gente, não é tão fácil assim, né? Não é tão simples assim. A gente fala que o telefone toca de lá para cá, não daqui para lá. Acho que a gente não tem nem esse direito, né? De estar... agora eu quero uma mensagem da minha mãe que desencarnou. Eu quero conversar agora com o espírito que foi meu pai, que desencarnou. Não, pera lá, né? Não é assim também não, uai. Quem comanda o plano espiritual não somos nós, não. Então, eles, dependendo da necessidade deles, eles que vão tocar o telefone para a gente do lado de lá. Não somos nós aqui, não. Às vezes acontece, claro, né? O Chico lá tinha essa facilidade de acalmar o coração, né, das pessoas que chegavam lá, né, muito aflitas, com vários problemas, perda de filhos, perda de entes queridos, e que a pessoa às vezes não aceitava, não conformava. Ele tinha essa facilidade, né? Mas para nós aqui simples, imortais, não é tão fácil assim não, né? Então vamos lá. Achei interessante eu falar assim, habitualmente, porém, toda ansiedade, nesse particular, é propósito mal dirigido, objetivando o crescimento ao inverso. Então, ele faz uma analogia da ansiedade com o crescimento inverso. Ansiedade, crescimento inverso. Quer dizer, ela paralisa a gente. Vocês já ouviram falar que o medo paralisa? Toda pessoa ansiosa, ela tem medo, concorda? Medo. Eu sou ansiosa por quê? Porque eu tenho medo. Medo de quê? De um monte de coisa que às vezes a gente nem sabe o que é. E esse medo, ele paralisa a gente. Ele faz a gente parar de crescer, essa ansiedade. Faz a gente parar com o nosso processo evolutivo. Às vezes é tão forte
tão forte, né? Que a gente vai ficar ali um tempinho paralisado até voltar à normalidade nesse processo evolutivo. Aí ele continua. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. Nessa mesma pauta, muitos aprendizes irrequietos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores do dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para maior eficiência no serviço do Cristo. Então, gente, ele está dando o exemplo aqui, né, do que a gente está fazendo, né, com esses dons que a gente tem, com esse crescer, né? A gente cresce e daí a gente acha que a gente pode ganhar dinheiro com isso. E aí, o que a gente faz? Muitas vezes a gente para e fala assim, não, mas eu me enrolei aqui com esse negócio aqui, né? Mas é porque realmente quando a gente sai desse propósito, né, que ele veio, que ele nos ensinou, porque ele veio nos ensinar. Jesus veio nos ensinar. E quando a gente sai desse propósito dele, a gente sabe que alguma coisa está errada, né? Aí às vezes a gente fala assim, gente, mas parece que os negócios não estão dando certo. Tem umas coisas erradas. Eu não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo? Você saiu do caminho. Toda vez que a gente começa a pensar, a ter esses pensamentos, né, de que tá ruim e as coisas que acontecem com a gente, é falta da gente voltar atrás e ver aonde começou o erro, aonde eu comecei a me desvirtuar, aonde eu comecei a sair do caminho e voltar atrás para pegar um caminho diferente. Porque enquanto eu estiver reclamando de que tudo está ruim, que minha vida está ruim, que minha vida não prospera, que eu não tenho sorte, mas eu não saio daquele caminho, não tem como ser diferente, gente. Isso é matemática. Se eu estou nesse caminho aqui, reclamando, mas eu continuo no mesmo caminho, eu vou ter sempre as mesmas coisas, os mesmos acontecimentos, as mesmas coisas. Eu já conheço esse caminho aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar, a direção. E ver aonde que eu errei. E ver em que parte que eu escolhi o caminho errado para escolher novamente. E graças a Deus que nós temos essas oportunidades de escolha. Livre-arbítrio. A gente fala muito disso aqui, né? Do livre-arbítrio. Nós falamos muito disso aqui. E a nossa maior oportunidade é a reencarnação. Nossa maior oportunidade de acerto das coisas, de mudança de sentido, de mudança de caminho, é a reencarnação. Que aí eu venho para recomeçar tudo aquilo que foi mal feito, entre aspas, ou tudo aquilo que eu ainda não consegui fazer, que eu ainda não consegui desenvolver. Ô, gente, na maioria das vezes nós sabemos, viu? Nós sabemos que a nossa consciência, ela nos cobra. Então, muitas vezes a gente sabe direitinho aonde a gente errou. É só a gente ter a humildade de aceitar que nós erramos. A humildade de voltar atrás e falar, peraí, aqui não foi bacana. Deixa eu mudar isso daqui, que eu posso mudar. Sabe por quê, gente? Porque nós somos protagonistas da nossa história.
Se eu quiser, eu posso mudar. E é só eu que posso mudar. Não é o outro. Não é o outro que vai me mudar. E nem sou eu que vou mudar o outro. É cada um na sua trajetória. E mesmo que seja, mas é meu filho, mas é meu marido. Então, estão entrelaçados? Claro. Não estão filhos, não estão maridos, esposa, à toa não. Estão entrelaçados, mas a gente tem que entender que cada um tem um propósito. Cada um tem uma missão a desenvolver aqui, sabe? Então, eu nem posso pegar uma coisa que é do outro e vice-versa. E eu nem posso transferir uma pendência que é minha para outra pessoa. E nós fazemos muito isso, vocês já repararam? Pensa aí, para pensar um pouquinho. Nós, principalmente aí, mães, pais. Mães, então, acham que pode pegar o problema do filho para resolver e ela vive o problema do filho e pronto, acabou e toma conta e administra. Espera aí. Deixa ele quebrar a cabeça. Deixa ele resolver. Mas é meu filho. Claro, é seu filho, você vai estar do lado. Mas o que ele tiver de passar, os desafios dele, não vão diminuir porque você é mãe. Não é? É doloroso, não é, a gente escutar isso? Eu sou mãe, tenho 2 filhas. Então, se a gente pudesse, a gente pegava todos os problemas que são delas e a gente resolveria. Eu vou fazer assim, assado e, né? Na cabecinha da gente, em 5 minutos, a gente já resolveu todos os problemas deles, né? Mas não é tão simples assim, sabe, gente? Então, mesmo a gente estando ali nesse relacionamento com esses espíritos que estão próximos a nós não podemos pegar uma carga que não é nossa. Nós não podemos pegar um desafio que não é nosso. Nós podemos fazer de tudo para aquela pessoa que está ali do nosso lado. Mas carregar aquilo que é um desafio dela, é dela. É ela que vai decidir. É ela que vai tomar posição. É ela que vai resolver. Você pode simplesmente auxiliar. Mas quem vai resolver, quem vai tomar atitude, é a própria pessoa. E outra, né? Porque na hora da tomada da consciência, vamos falar assim, né? Do julgamento, sabe aquele julgamento que às vezes colocaram na nossa cabeça, do julgamento final, né? Vamos imaginar ele, mas esse julgamento é com a nossa própria consciência, tá, gente? Não é Deus que vai nos julgar, não. Mas na hora do julgamento, né, entre aspas, da nossa consciência conosco mesmo, somos nós. Nós e a nossa consciência. Não vai adiantar eu falar que foi o outro que me influenciou, que foram os obsessores que fizeram fazer aquilo. Somos nós. O que você fez? Você veio numa reencarnação, passou 100 anos aqui. E aí? O que você aprontou? O que você fez? Vocês já pensaram nisso? Que legado você deixou? Mas meu marido era muito difícil. Mas meu filho não tinha jeito. Não tinha jeito, eu tive que agir dessa forma. Não, mas aqui, seu filho vem depois, seu marido vem depois, ou se o marido já foi. Então isso aí é dele. Ele vai resolver essa parte. Estou falando de você. A gente não tem essa dificuldade de separar as coisas? Pensa, gente, nós somos indivíduos diferentes. Não tem ninguém igual a ninguém. Nem gêmeos são iguais na aparência. Quando são, né? Porque tem gêmeos que nem são iguais. Quando são iguais na aparência.
né? Então nós somos indivíduos, nós somos únicos. E por que a gente tem que viver agarrado nas pessoas dessa forma? Achando que o outro é que fez com que eu fizesse assim, assado. Com que eu agisse dessa e dessa forma. É você. É você. Materializadas, as exigências transformam-se em servidores rodeados de impedimentos. O mestre divino que organizou a vida planetária ao influxo do Eterno Pai possui suficiente poder e para a execução de sua obra não se demoraria à espera de que esse ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialista em determinados negócios do mundo. O crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte na esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens, e então estará crescendo na graça e no discernimento para a vida moral. Então, gente, o que ele está falando aqui? Não tem desculpa, sabe? Sabe aquelas desculpas que a gente arruma para não fazer as coisas? Que nós enganamos a nós mesmos? Não estou falando só em compromissos e disciplina em relação ao nosso lado espiritual, não. Em tudo. Vocês já repararam quanto de empecilho a gente coloca para as coisas que a gente tem que fazer? Que seria bom a gente fazer? Então, isso, o que ele está falando aqui para a gente, não tem desculpa. Vai. Vai. Ah, mas está difícil. Ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou. E o sofrimento, ele depende do modo como a gente vê as coisas. Tem ninguém vivendo mar de rosas, não, gente. Só nas redes sociais. Só nas redes sociais. Então, nós temos que começar a parar de olhar um pouco só para o nosso umbigo, sabe? E começar a perceber aquilo que acontece do nosso lado. Aquilo que acontece com as pessoas que estão perto da gente. Todos nós passamos por desafios aqui. E grandes, às vezes. Difíceis. Dolorosos. Daí a gente parar para pensar no que eu ainda preciso aprender com isso. Né? A gente fica se lamentando e achando que a gente não precisava. Né? Porque a gente tem essa percepção, né? esse pensamento. Mas que sacanagem, né? Agora que eu ia fazer isso, agora que eu ia fazer aquilo, acontece isso comigo. Ou por que comigo? A gente não faz essa pergunta também? Por que comigo? E por que não comigo? Por que eu tenho que ser diferente? Privilégio? Nós temos merecimento, sim, pelas coisas que a gente vai fazendo durante a nossa caminhada. Temos, sim, a parte do merecimento. Mas privilégio, ninguém foi privilegiado. Isso é só na nossa cabeça. Quando a gente vê o outro numa situação melhor do que a gente, né? Principalmente situação financeira melhor do que a nossa, a gente pensa, privilegiado. Tem nada disso, gente. Tem nada disso. Ninguém é privilegiado, né? E a gente sabe que tanto a falta, né, que é a pobreza, quanto o excesso são provas. E
por mais que a gente, às vezes, não concorde, mas, às vezes, a parte do ter muito é muito mais complicado do que aquela que não tem. Complicado por quê? Porque nós somos ligados a desejos ainda, a prazeres, não é? Nós ainda estamos muito ligados nisso. E quando a gente tem essa facilidade que o dinheiro nos traz de realizar desejos, de realizar prazeres, nossa, é um pulo para a gente desvirtuar daquilo que a gente precisa fazer com essa facilidade de ter dinheiro. Entende? Então, nós temos que parar de julgar, nós temos que parar de achar que quem tem muito é feliz, quem tem pouco é infeliz. Felicidade é uma escolha. São escolhas. A gente vê pessoas aí bem-sucedidas, pessoas que têm dinheiro, que às vezes, né, comandam as coisas, têm ajudantes, funcionários, e que não são felizes. Então, o ter, ele nos prova a todo momento que ele nos traz facilidade, sim. Mas felicidade é uma coisa que a gente escolhe, sabe? E tem pessoas que, infelizmente, escolhem ser infelizes uma encarnação inteira, 2, 3, sei lá. Simplesmente escolhem serem infelizes, né? Então, vamos prestar mais atenção nas nossas escolhas. A gente tem o nosso livre-arbítrio, graças a Deus, a gente pode escolher, mas que a gente possa fazer escolhas mais certas, mais vamos falar assim, com uma realidade do que a gente vive, com o pé no chão, sabe? Muitas vezes a gente está aqui, mas a gente não está. Nós estamos aqui nesse planeta Terra aqui, mas a gente está vivendo lá em Marte. Não é? Fantasias, desejos. Vamos pôr o pé no chão, gente. Vamos colocar o pé no chão. Falar, ó, minha situação é essa e essa. Tá bom? Não. O que eu posso fazer para melhorar? Em que ponto que eu posso mexer ali para dar uma melhora nessa situação que para mim não está confortável? E eu falo não só do lado espiritual também não, porque aqui a gente vive. A gente vive no capitalismo. Então, se você não trabalha, se você não desenvolve, se você não produz, você está fora do mercado. Isso é nosso, né? Isso é nosso. Então, nós precisamos. Mas o que a gente não pode fazer é, dentro disso tudo, nós nos perdermos e colocarmos outras coisas como prioridades. A gente colocar, por exemplo, outras coisas não, a gente colocar, por exemplo, essa questão da parte material, a gente colocar ela em primeiro plano. Espera aí, é importante? É, muito. Muito. A gente tem que ter uma vida, pelo menos, digna, né, aqui, para a gente estar bem, estar tranquilo. Mas se eu colocar isso como uma prioridade, a minha parte espiritual vai ficar a desejar. Certo? Então, a gente tem compromisso sim, nós temos que ter disciplina para realizar nossas coisas, nossa rotina, temos tudo isso. Mas nós não podemos esquecer também de cultivar esse espírito que também precisa ser alimentado, da mesma forma que a gente alimenta o nosso corpo, que a gente faz uma atividade física, que a gente sente uma dor e vai no médico para ver o que é, faz um exame para checar o porquê que é essa dor, vai lá, toma um remedinho. Também o nosso espírito precisa de cuidado. Precisa. Nós precisamos cuidar dele. De que forma? Da forma que você achar mais fácil. Tem até profissionais aí que ajudam. Psicólogo, psicanalista, psiquiatra. Ajuda a gente a entender um pouco o funcionamento, a nossa história, a nossa vivência, que às vezes a gente tem dificuldade de entender. E uma pessoa que é de fora, às vezes um profissional que é de fora, ele vai te ajudar.
Então, nós temos que buscar ajuda. Nós não estamos aqui à toa. E cada um se forma aqui numa área justamente para isso. Eu preciso ter uma orientação com um advogado, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um advogado que seja formado naquela área, que tenha facilidade naquele ponto da minha história. E eu da mesma forma. Qual que é a minha profissão? Ah, eu sou nutricionista, eu sou psicanalista. Aí a pessoa que precisa vai também. É uma troca, gente. É uma troca. Então todos estão aí para trocar. Trocar conhecimento, trocar ajudas, trocar informações. Entendeu? Precisou desse. E você? Você está em que lado? Qual que é a sua parte de ajuda nisso? Essa é a nossa sociedade. E olha que bacana, cada um na sua área. Precisei de um, vou ali buscar ajuda. Mas às vezes nós somos tão mesquinhos que nem isso a gente quer fazer. Porque a gente acha que a gente dá conta dos nossos problemas sozinhos, a gente acha que nada, ficar procurando médico, não, ficar procurando. Temos que procurar ajuda. Senão a gente estaria aqui sozinho, se não precisasse disso, se não tivesse essa condição tão ampla de profissionais, de tudo, a gente estaria aqui sozinho, então. Faria sentido, né? Ou todo mundo numa área só? Ô, gente, então, vou finalizar ali, que a gente até passou do horário, né? E eu agradeço vocês pela paciência, viu? E depois, se vocês quiserem voltar lá, a lição é 46, tá? E foi um grande prazer estar com vocês. Até uma próxima oportunidade para a gente estudar novamente juntos.